Troque afirmações por perguntas poderosas. Basicamente, nessa aula você vai aprender a trollar o seu cérebro para que, enquanto você vive confortavelmente a sua vida ali, ele se planeje, ele se adapte para você ter um futuro perfeito, tá? E o tema central dessa aula é: você já aprendeu a reprogramar a sua mente, você já sabe todo o passo a passo, você já sabe como fazer e provavelmente você já está aplicando na sua vida. Porém, você vai se identificar, como eu comentei na última aula, muitas vezes você vai falar uma afirmação que a sua mente vai debater com ela. Então, por que certas afirmações não funcionam? Por exemplo, muitas pessoas tentam mudar repetindo frases positivas como eu sou confiante, mas o cérebro não engole fácil. Foi o que eu expliquei na última aula. Você é uma pessoa que a sua vida inteira teve essa crença, não era que você era uma pessoa intrusiva, não é isso, é que você teve essa crença. E agora você quer mudar isso, você quer ser uma pessoa mais confiante, você quer ser uma pessoa mais extrovertida. E você afirma para o seu cérebro, você manda essa afirmação, esse pensamento de que você é uma pessoa realmente extrovertida, uma pessoa confiante, uma pessoa que fala com todo mundo. Aí ele começa a se debater, ele ele começa a criar respostas contrárias para justificar que aquilo não é verdade. Então, você vai ver que algumas áreas da sua vida que você tem uma crença muito forte, ele começa a fazer isso. Então vai vir os pensamentos lá: cara, isso é mentira. Você não é muito confiante não, cara. Lembra daquela vez que tu tentou conversar com aquela pessoa e tu meio que gaguejou, você não conseguiu fazer isso? Você não é confiante. Lembra quando tu tentou dar aquela palestra lá, mas você fracassou? Entendeu? Ele vai começar a criar respostas negativas para dizer que aquilo é mentira. E por que que isso acontece em algumas vezes? Porque são áreas da nossa vida que a gente está com uma crença muito, muito forte instalada há muito tempo. E não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar. Então, o nosso demonstrador nessa área tem muitas provas negativas. Lembra que na última aula você aprendeu como você vai criar evidências positivas para o seu demonstrador? Então, se você quer ser uma pessoa mais sortuda, você vai enviar evidências para ele, como se você estivesse cortando tomate e não cortou o seu dedo. É uma evidência positiva de que você tem sorte. Tem áreas que o nosso demonstrador tem muitas evidências negativas. Então, se você quer ser uma pessoa confiante, ele tem muitas evidências que você não é confiante, tá? E até você provar para ele que você tem mais evidências positivas, até ele entender que isso foi uma crença, que você consegue realmente enviar um pensamento, uma afirmação, e o seu cérebro não se sente ameaçado, não tenta dizer que isso é mentira, você pode aplicar esse truque que é substituir afirmações por perguntas poderosas, tá? E como que funciona isso? Basicamente, esse é o segredo que ninguém te conta, porque esse é o auge da reprogramação mental. Porque muitas pessoas falam que não conseguem reprogramar sua mente por conta desse motivo. Mas nas áreas que você identificar esse problema, você vai aplicar isso e basicamente o seu problema vai estar resolvido, você vai conseguir dar sequência para a sua vida, você vai trollar o seu cérebro, você vai deixar ele tranquilinho ali, ele não vai se debater para falar que você está mentindo, que não, e você vai estar reprogramando ele para o sucesso enquanto ele fica tranquilinho. Então, como que funciona isso? Troque afirmações por perguntas poderosas. Perguntas ativam a mente de um jeito que não deixa espaço para sabotagem. A nossa mente, ela gosta de responder perguntas, ela gosta de achar soluções. A nossa mente, ela é treinada para isso. Então, quando você faz uma pergunta para ela, ela vai buscar ali informações, ela vai buscar no histórico dela como que ela vai resolver aquela pergunta. Então, por exemplo, ao invés de você dizer eu sou confiante, tá? Quando você tem uma crença muito forte negativa, tá? Lembrando, se você consegue fazer a programação dessa maneira, com afirmações, você pode totalmente fazer isso. Mas quando você está com uma crença muito negativa, uma crença negativa muito forte nessa área, que quando você faz uma afirmação, a sua mente rebate que é mentira, então você vai aplicar esse segredo. Então, ao invés de você dizer que é confiante e a sua mente falar, não, você não é não, você vai fazer o quê? Você vai se fazer uma pergunta. Por exemplo, como eu agiria se fosse 100% confiante agora? Você fazendo essa pergunta, cara, literalmente você acaba com esse problema da sua mente falar, não, você não é confiante, porque você não está dizendo basicamente que você está pensando como eu agiria. Calma, mente, fica tranquila aí, pô, só estou pensando como eu agiria, se eu fosse, tá? Como eu agiria. E lembra que a mente gosta sempre de buscar soluções, que ela gosta de responder perguntas, ela vai começar a pensar, ela vai começar a criar esse mundo. E você criando esse mundo na sua mente, ele já está programando o seu subconsciente para você se tornar aquilo. Sabe por quê? Quando você cria esse mundo e a sua mente realmente vai te dar a resposta, é só você pôr em prática. Então, por exemplo, você quer
você nunca teve o costume de cumprimentar as pessoas na rua. Você nunca, cara, você é uma pessoa muito intrusiva. Você tem medo disso, sabe? Então, isso é algo que você não gosta na sua personalidade, nas suas crenças, porém, você, quando tá andando ali na rua, você não cumprimenta as pessoas e sempre anda de cabeça baixada. Aí, ao invés de você falar, eu sou confiante, e ser contrariado pelo seu pensamento, você vai falar, como eu agiria agora se eu fosse 100% confiante? Você vai fazer essa pergunta pro seu cérebro. Aí ele vai te dar a resposta, ele vai buscar a resposta e vai te dar. Então, primeira coisa, eu manteria uma postura ereta, tá? Eu ia andar aqui com o peito estufado, sempre olhando para cima, eu ia ser carismático, tá? Eu ia, sei lá, andar com um sorriso no rosto, porque meu dia é muito feliz, eu sou uma pessoa muito feliz. E cada pessoa que eu encontrasse, eu ia cumprimentar. Então, eu ia ver a pessoa passando ali do meu lado, ao invés de eu abaixar a cabeça, eu ia erguer, olhar para ela, dar um sorriso e dar um baita de um bom dia que vai transformar a vida dela. Então, eu ia falar, bom dia, como é que tá as coisas, tudo bem? Que bom! Aí, você tá passando lá, se você fosse uma pessoa confiante, o que você ia fazer? Ia ver a idosa lá, a velhinha que precisa atravessar a rua, você fala, não, pode deixar que eu te ajudo, vamos. E você vai fazer essa boa ação, porque você é uma pessoa confiante. Então, o seu cérebro vai te mostrar. Então, se você fosse uma pessoa 100% confiante, você ia fazer isso, isso, isso. Você ia cumprimentar as pessoas na rua, você ia olhar no olho dela e ia dizer bom dia. E você tá percebendo que basicamente ele tá te dando a solução para você se tornar aquilo? Isso explode a cabeça porque basicamente tu recebe o passo a passo prático para você se tornar aquela pessoa que você sempre sonhou. Ser mais confiante, ser mais bonito, ser mais feliz, mais rico, qualquer coisa que você aplicar isso, você consegue. E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos também de perguntas poderosas. Como minha vida seria se eu já tivesse tudo o que eu desejo? Então, pare e pensa, reflita, como seria minha vida se eu já tivesse tudo o que eu desejo? Eu seria feliz? Eu seria uma pessoa realizada? Como é que eu trataria as outras pessoas? O que eu faria no meu dia a dia? Como que eu ia acordar no meu dia a dia? Tá? Que horas que eu ia levantar? E basicamente você analisando isso, você faz uma análise geral. Tipo assim, com o que eu ia trabalhar? Qual que seria meu principal objetivo? Que lugares que eu ia frequentar? Eu faria academia ou não faria? Se você fizer essa pergunta, basicamente tu está construindo a vida dos teus sonhos, está construindo aquilo que você sempre sonhou. E se você começar a aplicar isso pouco a pouco no seu dia, se você começar a tornar isso a sua rotina, logo daqui a um tempo, a sua vida dos seus sonhos vai ser a sua vida comum, certo? O que uma pessoa que me ama, uma pessoa que se ama, faria nessa situação que eu estou passando? Por exemplo, quero postar um vídeo no TikTok, porém muitas pessoas estão me criticando. Eu sempre tive o sonho de postar um vídeo no TikTok, sempre tive o sonho de criar conteúdo, porém muitas pessoas estão me criticando, principalmente pessoas que estão próximas de mim, dando risada de mim, zombando de mim. O que uma pessoa que se ama faria nessa situação? Ele realmente aceitaria esses pensamentos intrusivos, essa influência externa e falaria, não, vocês estão certos, cara, isso daí de criar conteúdo é idiota. Ou se a pessoa que se ama, teria certeza daquilo que ela quer, seguiria o sonho dela e cagaria para a opinião dos outros. Literalmente, iria saber que essas pessoas que estão zoando só estão zoando porque eles não têm coragem de seguir os seus próprios sonhos. E são pessoas que não fazem mais parte da sua vida para o seu sucesso. Que são pessoas que você deve começar a cortar o ciclo ali. Então, o que uma pessoa que se ama faria nessa situação? Ele ouviria essas influências externas ou ele seguiria o sonho e criaria conteúdo na internet? Com certeza, a segunda opção. Assumindo que falhar não fosse uma opção, eu estou no caminho certo? Se tudo que eu fizesse desse certo, será que eu estou seguindo aquilo que eu quero mesmo? O que o meu eu de 90 anos gostaria de contar sobre a minha vida? Então, pare e faça essas reflexões. Como eu agiria se já fosse extrovertido? Eu falo que eu sou extrovertido, eu falo que eu sou confiante, que eu consigo me comunicar, mas o meu cérebro fica me contrariando, porque ele tem muitas evidências negativas. Então pensa, como eu agiria se eu fosse 100% extrovertido, se eu fosse 100% confiante? E replique aquilo. Como eu agiria se eu já fosse muito rico? Então, como que seria o meu tratar com as pessoas? Como que seria eu no meu trabalho? Eu seria uma pessoa eficiente? Como eu agiria se eu fosse uma pessoa feliz? Como eu agiria se eu fosse uma pessoa 100% feliz? Se eu fosse a pessoa mais feliz do mundo? Eu ia sorrir? Eu ia, sei lá, fazer uma corrida, uma caminhada? Ou eu iria ficar o dia inteiro deitado na minha cama, embaixo das cobertas ali, no meu quarto, sem querer falar com ninguém? Como que seria? Ou eu seria uma pessoa que ia sair pro mundo, ia sorrir pro mundo, ia correr, ia fazer uma caminhada, ia olhar os pássaros, ia ler um livro, ia fazer aquilo que eu gosto? Como que seria a minha ação?
Como que seria a minha ação se eu fosse uma pessoa muito sortuda? Será que eu ficaria me preocupando com cada coisinha da minha vida ou saberia que tem um Deus maior que quer me ver vencer e que me abençoe de todas as formas? Faça essa pergunta. Quando a sua mente tenta te parar com as afirmações, pergunte-se como você agiria naquela situação se você fosse 100% naquela forma. E o seu cérebro, que antes estava tentando te burlar, agora você está iludindo ele para ele te trazer a resposta, para ele ir programando a sua mente para aquilo, e você vai receber a resposta da sua mente. É só você parar e pensar um pouco e aplicar aquilo na sua vida, porque você colocando em prática, aí você vai estar se tornando aquela pessoa. E uma frase que eu gosto de trazer uma reflexão é: se você replicar as jogadas do Magnus Carlsen, que é o melhor jogador do mundo de xadrez, muitos consideram o melhor jogador da história de xadrez. Então, se você literalmente replicar as jogadas que ele fez num jogo ali e você replicar exatamente as mesmas, basicamente você está se tornando o melhor jogador de xadrez do mundo. Então, se tem uma partida lá que ele fez tal jogada e você replicar com o seu adversário, basicamente tu está se tornando o melhor do mundo, porque tu está aplicando aquilo na sua vida. E a gente deve olhar para isso como se fosse a nossa vida prática. Se você tem um sonho em ser uma pessoa extrovertida, para e pensa, o que essa pessoa faz? O que essa pessoa faria no dia a dia normal dela? E se você começar a aplicar isso, você vai ver que com o tempo você está praticando ser extrovertido, ou seja, daqui a um tempo você vai ser essa pessoa extrovertida, porque você está fazendo pouco a pouco a vida dela e você está trazendo isso para você. Cara, aplica, por favor, aplica esses conhecimentos que você recebeu, porque isso daqui é de alto valor. Muitas pessoas cobram muito caro por conta disso, muitas pessoas cobram muito. Então aplica, você já está aprendendo muita coisa sobre reprogramação mental, você sabe como dominar a sua mente e tem um desafio muito importante para ti. Então eu te vejo na próxima aula. Valeu!